Se você está pensando em trocar de aparelho celular, não faça isso agora. Assista esse vídeo até o final que eu vou te explicar como é que você vai fazer essa escolha por uma marca que me surpreendeu. Eu tinha um aparelho da Samsung que começou a apresentar defeitos na tela, aparecendo várias listas coloridas. Eu vou mostrar aqui para vocês o vídeo da tela do meu celular, como é que ele ficou. E eu precisava fazer a troca do aparelho antes que esse aparelho desse defeito. Porque para ele dar defeito ia ser rapidinho e eu ia perder tudo que estava dentro dele. Então eu fiquei muito preocupado como é que seria essa escolha, porque eu pensei em manter a linha da Samsung, que é o que eu venho usando há muito tempo. Mas ao mesmo tempo fiquei preocupado porque poderia apresentar o mesmo defeito de novo. E aí foi quando eu busquei no mercado opções para que eu pudesse fazer essa troca. Encontrei nada mais nada menos do que uma nova marca no mercado chamada Realme. Comprei esse aparelho C75 e aqui não se trata de um recebidos. Poderia fazer um videozinho aqui, olha, recebidos e tal. Mas eu não recebo nada de ninguém. Mas aqui vai a opinião de quem está usando o aparelho no dia a dia. Vim aqui mostrar para vocês uma nova opção de mercado, a marca Realme, que está vindo com muita força para disputar com os grandes aí, com a Samsung, com a Apple. Não vai deixar a desejar, tá? Fica aqui ligado no vídeo que eu vou mostrar a vocês as principais características desse celular, as funções que me agradaram muito, e aí você faz a sua escolha no final. Bem, pessoal, como eu havia dito, está aqui o Realme C75, um aparelho que me chamou muita atenção, principalmente por conta do visual, tá? Ele tem um visual fino, um visual bem elegante, tá? Ele tem apenas 8 milímetros de espessura, uma tela de 6.72 polegadas em Full HD, dá para assistir filmes, dá para assistir vídeos, maratonar, enfim, dá para fazer muita coisa, dá para fazer uma leitura muito boa também. Ainda que na parte externa dele, me chama a atenção também as câmeras, né? São 3 câmeras com 50 megapixels nas câmeras traseiras e a câmera dianteira com 8 megapixels. Então vou mostrar aqui para vocês a qualidade da imagem desse celular. Ele tem uma qualidade muito boa, ele consegue capturar bem qualquer tipo de foco, dá para ver aí, ó. Então é um celular que é muito funcional, muito bom. Agora eu vou falar um pouco sobre o sensor de impressão, tá? O sensor de impressão fica aqui na lateral do celular e ele é bem prático, né? Por ficar na lateral você consegue desbloquear com uma mão, se você cadastrar a sua digital da mão que está segurando o celular, ou a sua mão dominante, que seria a direita, que você está com ela mais livre para fazer qualquer coisa. Então a tela bloqueada eu consigo literalmente com um simples toque, ó, tá vendo? É muito rápido o desbloqueio. Com um simples toque eu consigo desbloquear bem essa função do desbloqueio por sensor digital. Ele também possui desbloqueio facial e desbloqueio por senha, né, normal, padrão, que a gente sempre usa. Outra coisa que me chama a atenção nesse sensor digital é que ele pode ser usado para rolar a tela. O sensor digital, você consegue rolar a tela desse celular, tá vendo? E você pode ler seu texto tranquilamente. Se você não quiser utilizar a própria tela para você ir passando, você pode usar o sensor da digital para ir rolando esse texto. Tá vendo como é bem prático? Bem interessante essa função também. Esse celular, né, do Realme C75, ele também vem já de fábrica com a função NFC, tá? Que é aquela função por aproximação que você usa para transferir arquivos ou fazer pagamentos. Os pagamentos hoje são mais utilizados nessa função de aproximação, mas ele também tem essa função. Você encostou lá na maquininha de pagamentos do cartão, ele já consegue fazer o pagamento. Ainda aqui na parte externa, ele faz uso de um carregador tipo C, tá vendo? E esse carregador vem junto aqui na caixinha, tá? Ele vem disponível para você, o carregador. Na caixinha vem o carregador, ele vem com uma película que está aqui, já vem junto no celular, aplicada a película, e uma capinha, né, simples, uma capinha de proteção simples, que vem com ele dentro da caixinha. Mas aí falando do carregamento e do carregador, vou colocar aqui para vocês observarem como esse carregador é muito bom. Ele é um carregador de 45 watts, ele é Super VOOC, então ele carrega muito rápido, ele é um carregador muito bom. Para vocês terem ideia, eu consigo carregar esse celular todo em 1h30.
quando ele está descarregado. E a bateria dele, que é uma bateria também muito boa, de 5,8 mAh, ela aguenta aqui tranquilamente mais de um dia. Então me surpreendi, né, a capacidade da bateria desse celular, porque eu estava acostumado com o Samsung, que descarregava muito rápido, e dizem que o iPhone também descarrega muito rápido, e esse aqui não. Ele consegue aí segurar um dia, às vezes até mais de um dia, ou seja, mais de 24 horas sem precisar carregar. E se eu precisar carregar, ele carrega muito rápido. Vou mostrar aqui para vocês. Então tá aqui, carregador conectado, ele carregando, tem aqui um visual bem diferente mostrando a carga que ele está sendo utilizada. Outra coisa também que me chama muita atenção, que me atraiu bem nele, é que ele é a prova d'água, tá? É um celular que é a prova d'água. Ele vem revestido aqui com uma proteção Armor Shell, então ele é resistente à pancada, então ele pode sofrer quedas, pode cair acidentalmente dentro d'água, que por ele ser blindado, por ele ter essa proteção, ele resiste à água e resiste a pancadas. Então, assim, muito interessante. Uma outra coisa que me chamou muita atenção nesse celular é os fones externos, tá? Eles ficam aqui localizados na parte inferior do celular e eles têm um som muito bom. Eles têm uma potência boa, o volume, as teclas de volume são aqui na lateral, você consegue aumentar o volume dele tranquilamente, e quando ele chega no limite do volume, ele cria um amplificador. Ou seja, quando ele chega no limite, ao invés de ele diminuir o volume ou distorcer, pelo contrário, ele liga como se fosse um amplificador automático e o volume passa a ficar mais alto. Ao invés de ficar distorcido, fica mais alto o som. E aí, com relação à sua insegurança de trocar de marca, trocar de aparelho, eu tinha um da Samsung, como eu falei para vocês, que começou a dar defeito na tela, e ao trocar de aparelho, ao comprar esse aparelho C75 da Realme, todos os arquivos do meu celular Samsung eu consegui transferir para ele. Eu fiz a conexão, né, fiz a configuração, coloquei a minha conta do Gmail aqui dentro, porque ele roda, né, com o Android. Isso é bem interessante também. Esqueci de falar isso para vocês no início. O sistema que roda dentro dele é o Android, já o Android 14. Tá? Então, isso facilita muito a transferência de arquivos. Quando você compra um celular novo e vai pegar todos os seus arquivos e puxar para ele, você geralmente coloca por aproximação, aproxima os dois celulares, faz a conexão entre eles e a transferência é feita direta. Nesse caso, aconteceu perfeitamente, eu consegui transferir todos os arquivos do meu Samsung para ele sem problema nenhum. Então, ele é um celular que tem 256 GB de memória interna, e tem 8 GB de memória RAM. Porém, essa memória RAM é uma memória RAM inteligente. Isso também me chamou a atenção. Porque quando a memória RAM dele começar a ocupar toda a sua capacidade, o celular tem um sistema que ele vai buscar da memória interna uma capacidade maior de expansão da memória RAM. Então isso evita que o celular fique travando, que você queira mexer em algum aplicativo e não consiga, ou queira mexer em mais de um aplicativo ao mesmo tempo e ele fique dando problemas. Então a gente consegue rodar os aplicativos tranquilamente por conta dessa função que ele tem de ampliar a memória RAM, que é de 8 GB, já é uma memória RAM bem ampliada, mas ele consegue chegar até 24 GB de memória RAM. Uma outra coisa que me chama muita atenção é a forma como você muda a tela, né? Muda de aplicativos, vamos dizer assim. Estou aqui rodando com um aplicativo, quero encontrar outro, quero ir para outro aplicativo. Você muda fazendo esse movimento de baixo para cima, que é semelhante ao que se faz com o iPhone. Então ele também tem muita coisa parecida com o iPhone. Ele tem funções parecidas com o Samsung e tem funções parecidas com o iPhone. Então se eu quero mudar de aplicativo, eu puxo para cima e eu tenho aqui a minha opção de aplicativos abertos, de funções abertas, enfim. Então isso também me chama muita atenção. E quando eu quero voltar à página de algum aplicativo que eu esteja usando, então, por exemplo, se eu estou aqui em algum aplicativo que precise voltar à página, eu simplesmente toco de lado e ele volta, tá vendo? Ele vai passando todos
aplicativos ou todas as páginas que precisam voltar. Ou seja, todo o comando de ir para um lado ou ir para o outro ou voltar à página anterior, ela é feita na lateral, puxando a tela de um lado para o outro. Então isso também é bem interessante, porque também é bem parecido com o que está acontecendo no iPhone. O iPhone também tem essa função, mas foi trazido aqui para esse C75. Tá? Então eu posso voltar, tudo que eu quiser voltar aqui, eu volto mudando a lateral. Puxar aqui e eu tenho a barra de navegação com as funções, com os avisos que vão chegando, tá? Também semelhante a qualquer outro aparelho. Tenho aqui algumas funções que eu posso configurar. Tem aqui várias funções, pode gravar a tela do próprio celular, você pode transferir a sua internet, rotear a sua internet para alguém, o modo avião, a rotação automática de tela. Ele tem uma série de funções. Está aqui, ó, ejetar água do alto-falante, vocês conseguem visualizar aqui, ó, ejetar água, ou seja, quando você precisar usar ele dentro d'água, por ele ser a prova d'água, depois você consegue ejetar a água que ficou sobrando aí no compartimento dele. Então, transmissão de tela, enfim, tem muita função aqui, tá? Muita função dentro desse aparelho que me surpreendeu. Uma outra coisa que me chama bem a atenção aqui, pessoal, é a facilidade que ele traz de você dividir a sua tela. Ou seja, você quer fazer duas tarefas ao mesmo tempo, você consegue com os 3 dedos, tá? Isso é uma função dele. Você consegue com os 3 dedos, simplesmente você dividir a sua tela ao ponto de você conseguir abrir um outro aplicativo e fazer ele rodar ao mesmo tempo os 2 aplicativos aqui na tela. Então eu estou vendo aqui meu e-mail, quero pegar alguma informação aqui do meu WhatsApp, por exemplo, eu consigo fazer, né, essa função de navegar tanto em uma tela e abrir aqui alguma coisa, alguma informação, como eu posso vir aqui no meu WhatsApp e ficar monitorando 2 funções ao mesmo tempo. Tá? Quando eu quiser fechar aqui, eu posso expandir fechar, e aí ele volta à tela normal. Tá bom? Isso é bem interessante, gostei. Tá vendo? Eu vou voltar aqui, ó. Volto para minha tela, jogando o dedo da lateral para dentro da tela. Mais uma vez aqui, ó, vou dividir aqui a tela para vocês verem, com 3 dedos, tá vendo? E eu posso colocar qualquer aplicativo. Tem alguns que não rodam nessa tela dividida, mas a maioria dos aplicativos eu consigo rodar. Tá vendo? Se eu quiser fazer um cálculo aqui dentro de uma função que eu esteja olhando aqui alguma coisa, posso abrir o Excel, posso abrir o Word, posso abrir um PDF e ir copiando aqui informações, que isso facilita muito na hora de você utilizar o seu celular. Eu havia esquecido de falar e vou retomar aqui. Ele tem, ainda nessa parte externa, ele tem aqui os slots de cartão, tá vendo? Ele consegue, ele tem capacidade para você colocar aqui 2 cartões de operadoras diferentes, então ele pega 2 chips de operadoras diferentes, e você ainda consegue expandir a memória interna dele, porque ele também tem compartimento aqui para cartão de memória. Então isso também é bem interessante, ou seja, o aparelho em si, ele é muito, muito bom, não deixou nada a desejar, né? Como eu estava falando para vocês, um design bem moderno, bem interessante. Ele traz aí as capacidades necessárias para fazer um funcionamento bom. Ele consegue, não deixa nada a desejar para quem é usuário, para quem quer realmente utilizar um aparelho da melhor forma possível. E o que mais me agradou com tudo isso, o custo-benefício. Ele não foi um aparelho caro, ele está mais barato do que os aparelhos da linha média da Samsung. Então, ele tem funções aqui compatíveis com aparelhos de primeira linha da Samsung, mas ele é bem abaixo dos valores dos aparelhos de mercado hoje em dia. Então aqui, pessoal, resumindo, na minha opinião, de usuário, de quem comprou o aparelho para usar, ele é um aparelho muito resistente, rápido, não deixa nada a desejar aqui em relação às funções que ele pode desenvolver, e com uma bateria que dura muito. Então, se você está pensando em trocar de aparelho, pode ficar à vontade, pode escolher o Realme
C75, existem outros modelos, mas esse foi o que eu comprei, esse é o que eu estou usando, e esse aqui recomendo sem nenhuma cerimônia. Bem, pessoal, essa é a nova linha da Realme C75 e eu espero que você tenha gostado do vídeo. Realme não é um recebidos, é a opinião de alguém que está usando e que quer ajudar você que está do outro lado a fazer a sua escolha. Então pense bem na hora de trocar, mas se quiser mudar um pouco, essa é uma marca que eu gostei muito.